bem-vinda e bem-vindo aqui ao Peixe Babel. Eu sou a Mila e hoje eu vou te contar sobre os ataques aos sistemas do iFood e do Connect SUS, que assim como qualquer ataque a sistemas digitais, levantaram a mesma pergunta. Será que foi o hacker? Olá, eu sou a hacker que habita o imaginário coletivo. E hoje eu vim dar um recado aqui pra vocês. Não fiz nada disso aí que vocês estão falando. Se você acompanha as manchetes, talvez você já saiba que o iFood recentemente sofreu um ataque. O que a gente viu aqui de fora, antes de saber o que aconteceu, é que os nomes dos restaurantes foram alterados para ofensas de cunho político. E assim, tudo bem discordar politicamente, pans e tal, né? Mas foram ofensas de cunho extremamente violento e principalmente referente a uma vítima de assassinato, que foi a Marielle Franco, né? Então, tá tudo errado. Tá errado você invadir um sistema e, mais errado ainda, o teor dos comentários que a pessoa escolheu fazer, né? Mas como vocês já viram no spoiler do início do vídeo, né, Totoro? Não foi um hacker, né? A gente costuma atribuir os ataques a essa entidade hacker que habita o imaginário coletivo, mas não foi um hacker nem uma hacker, né? Na verdade, foi uma empresa terceirizada do iFood. Na verdade, o iFood trabalha com empresas terceirizadas, né, para fazer atendimento e outros serviços. E uma dessas empresas tinha um funcionário que usou das suas credenciais, ou seja, ele tinha acesso legal, né, àqueles dados e alterou o nome dos restaurantes. Como a gente não sabe quem foi, né, especificamente, então não tem nem como a gente saber se a pessoa tem muito conhecimento tecnológico ou não. Mas considerando o que aconteceu, era uma pessoa com permissão de edição sobre o nome dos restaurantes, não precisa ser nenhuma super estudiosa da tecnologia para conseguir fazer esse tipo de ataque. Então a gente não pode caracterizar como um ataque hacker, né? Foi a má fé de alguém com acesso demais, com credenciais demais, que resolveu se posicionar politicamente e comprometer, né, vários restaurantes e entregadores que dependem desse serviço. Mas aí é outra conversa, mas não foi um ataque hacker. E o Totoro tá aqui concordando veementemente comigo. Eu queria que você pudesse ver, Rony. Fica aqui, neném. Do outro lado, a gente teve o caso do Connect SUS, que é uma treta mais antiga, mas Do outro lado, a gente tem o Connect SUS, que é uma treta mais antiga, mas que voltou a público porque o Átila Yamarino, biólogo, pesquisador, postou que os seus dados do Connect SUS, o nome dele, o nome da mãe, a nacionalidade dele, foram alterados, né, para ofensas, enfim, para dados que não são deles, né, já é suficiente. Mas a gente já consegue meio que ver que são pessoas com as mesmas inclinações da pessoa que fez o ataque no iFood. Porque quando isso aconteceu lá em julho, essas invasões ao Connect SUS, invasões, a gente vai conversar já sobre isso, aconteceu também com outras pessoas públicas, pessoas políticas, como o Boulos, a Manuela Dávila, a Gleisi Hoffmann, que é uma das lideranças do PT. Então, segue o mesmo viés da invasão lá do iFood, né? Mas aqui a gente tem o mesmo tipo de vulnerabilidade. Não foi um ataque hacker. Foram as pessoas que operam o Connect SUS na ponta do atendimento. O Connect SUS foi amplamente adotado agora na campanha de vacinação e tem dezenas de milhares de pessoas com credenciais de acesso, com permissão para editar informações dentro da plataforma, porque precisa registrar a vacina que você tomou, o remédio que você pediu. O Connect SUS é uma plataforma de atendimentos públicos pelo SUS, né? Então fica tudo registrado ali. Depois que aconteceu em julho, como eu falei, com Boulos e etc., agora quando aconteceu com Átila, vieram várias outras pessoas a público também mostrar que os seus sistemas estavam adulterados. É uma vulnerabilidade de segurança, é um ataque digital de certa forma. Mas, e aqui eu recomendo que vocês assistam o nosso conteúdo sobre hacker não é pavão, fazendo menção ao pavão misterioso, né, que ficou famoso por um breve momento.
mostrando o que de fato é o trabalho de uma pessoa de segurança da informação, o que caracteriza um hacker e tudo mais, para você entender essa sutil diferença entre um ataque de pessoas mal intencionadas e um ataque que realmente exige os conhecimentos, né, de uma pessoa de segurança da informação. E agora você vai ouvir um trecho da nossa conversa com a Thaís Bardini e a Fernanda Gomes, onde a gente conversou em geral sobre segurança da informação, mas esse trechinho que eu tô trazendo aqui, a gente falou das principais vulnerabilidades de empresas. E a Fernanda vai contar para vocês que, incrivelmente, a maioria dos vazamentos e ataques e etc. não é o hacker, gente, não é. É tão fácil assim invadir o banco de dados do YouTube, da Google, Facebook. Então, né? Não era para ser fácil. Esse é o ponto. Não era. Por quê? Porque essas empresas têm muito dinheiro, elas podiam investir em profissionais de segurança, podiam investir mesmo. Aí tu fica perguntando, mas Fernanda, como assim eles não investem? Então, os erros, eu fui, né, pesquisar, porque como eu comentei, né, eu faço doutorado na área de privacidade, né, então uma parte da minha pesquisa foi pesquisar sobre esses vazamentos, né, e eu queria entender, mais do que entender quais dados foram vazados, eu queria entender o que aconteceu, né, o que aconteceu para as pessoas terem conseguido. Deve ter sido um hacker muito foda, com códigos incríveis, e que saía digitando aquele código, assim, meio Matrix, aquela coisa dela, deve ter sido uma coisa fora. Não foi, gente. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês entenderem o que aconteceu em alguns dos casos, tá? Por exemplo, no vazamento do Yahoo, boa parte das senhas eles estavam usando o Bcrypt, mas tinha algumas senhas que eles estavam usando a função de hash. O Bcrypt não é a função de hash, mas estavam usando apenas o MD5 como função de hash. E o MD5 já foi criado. Já caiu há muito tempo. Tempão atrás. O Yahoo, em 2014, isso, ele só contou em 2016, né? Só veio o caso. Então, em 2014, e eu acho que o MD5 foi em 2012, que ele foi. Eu não tenho certeza, eu tô falando que eu. Mas eu acho que foi em 2012, depois eu olho certinho. Então, esse foi um exemplo de um descuido muito grande de uma empresa gigantesca. Yahoo, gente, tipo, Yahoo. E não foi. O cara não precisou ser o mais foda do mundo, ninja, não sei o quê. Ele, com isso, ele já conseguiu. Eu não sei exatamente como que ele conseguiu ter acesso a essas senhas cifradas. Eu não sei. Normalmente, pelo que eu estava lendo, né, são funcionários corrompidos ou funcionários descuidados, tá? Porque existe até um perigo quando a gente, por exemplo, está dentro da nossa empresa, né? E a gente faz algum cadastro, a gente entra em alguns sites, então pode ser que algum funcionário descuidado abriu as portas, entendeu? Não sei, na hora de configurar o firewall, ou não sei. Pode ter sido um funcionário descuidado que abriu as portas para tudo isso. Esse foi o exemplo do Yahoo, né? Depois, no eBay, eles falaram que teve um pequeno número de credenciais de funcionários que foi vazada. Então, também pode ter sido por algum funcionário corrompido ou por algum funcionário que, sem querer, né, acabou abrindo ali as portas. Esse aqui que eu achei demais, que ele foi o do British Airways. Existia uma parte ali do site que é onde eram feitas as transações financeiras, e eles usavam um código de terceiros, né? E esse código de terceiros, não sei se era biblioteca, o que era essa API, ela tinha tido uma vulnerabilidade em 2012 também, só que eles corrigiram e lançaram uma nova versão. Só que a British Airways não atualizou a versão e continuou usando. E aí, hackers eles colocaram 22 linhas de código, eles conseguiram tudo, fizeram todo estrago com 22 linhas de código por uma falta de atualização, gente. Atualização, tipo, não é nada fora de... Nada assim, não foi nada que, nossa, ele fez uma coisa sensacional, assim, nova, revolucionária. Não, todos erros bem... E o Uber, né? O Uber, uma empresa recente, assim, não uma empresa de muitos anos, mas o Uber, eu tava até olhando aqui, que também foi caso de funcionário, que, tipo, teve acesso, e foi até em coisa da cloud, ó, foi um serviço da cloud que acabou tendo esse problema, então, assim, pessoas, a gente pode resumir, né, como erro de pessoas comuns, não olharam essas questões de segurança, de atualizações ou de coisas que já estavam quebradas. 2, funcionários corrompidos. E 3, agora eu já me perdi, mas eu tinha a terceira coisa. Mas
Bom, A gente fez um vídeo já sobre hackers em específico, né, para desmistificar a imagem do hacker e tudo mais. E um dos conselhos que deram é sempre atualize os seus sistemas. Então, assim, muita gente fica com o sistema de 2 anos atrás, com medo de quebrar alguma coisa atualizando o sistema, sabe? Mas uma das coisas mais importantes de se atualizar são as falhas de segurança. Então, vale colocar em letras garrafais. Tinha até uma versão do PDF, né, do Acrobat lá, né, para leitura de PDF, que você conseguia acessar o computador da pessoa. Então você tinha que colocar um keylogger. Era uma falha, assim, absurda. Mas óbvio que eles corrigiram rapidamente, né? Mas existe uma versão, se você quiser brincar, tem até umas máquinas virtuais que você consegue brincar, de ficar fazendo ataquezinho nas máquinas e tudo mais, que tem esse exemplo do PDF, que é bem legal. Teve o WordPress também. Teve uma versão do WordPress que estava com... Que eles conseguiram entrar... Na verdade, não foi do WordPress, foi o WordPress junto com o Joomla, que teve uma versão que teve uma falha de segurança que você conseguia entrar sem nenhuma autenticação. E assim, entrou no WordPress, já era. Você deleta o que você quiser. E demorou, assim, uns 2, 3 dias para descobrirem. E em 2, 3 dias, um monte de site caiu. Mas pensa no trabalho dos desenvolvedores de software dessas empresas quando descobrem uma vulnerabilidade dessa. Ai, nossa, demais. Por isso que é muito bom, né, contratar profissionais aí para cuidar. Então, não deixa de segurança. Vamos contratar aqui os desenvolvedores, mais segurança, tudo bem. Depois a gente contrata quando ficar maior aqui a empresa. O que não aconteceu aqui, né? A gente pode ver que está falando de empresa grande, né? E o Facebook, do Facebook. Lembrei, o Facebook não foi nada disso, né? Porque a do Facebook, na realidade, foi confiança. Foi questão de confiança, né? Eles cederam dados para pesquisa, né, de um professor de psicologia de Cambridge. Eles cederam, não, você pode ir lá coletar os dados, não sei o quê. E ele acabou dando para o Cambridge Analytica os dados. Então, assim, não foi uma falha de segurança em questões de código, mas foi uma questão de confiança que não deu certo. De pessoas, né? Vale conferir o papo completo. A gente conversou sobre como manter a sua conta segura, sobre as principais vulnerabilidades de sistemas e teve até um medidor de paranoia durante a live, que é mais um indício da falta de transparência dessas empresas, né? Porque a gente não tem como afirmar nada, assim, definitivamente. A gente precisa se preparar para o pior, né? E acabou que rolou um pouco dessas elucubrações também lá na live. Então, fica ligado aqui nos créditos desse vídeo, que vai ter o link para você continuar conversando com a gente, acompanhando a live com as especialistas em segurança da informação. E a gente se vê na próxima semana. Um abraço e tchauzinho! Eu não fiz nada disso aí que vocês estão falando. Assim? Muito obrigada. Foi a presença do tutor. Tchau. Pode deixar isso no vídeo.